trabalho. Muitas falaram, não, eu vou lá ver. Nem que seja talvez de curiosidade para saber, será que essa mulher prega mesmo? Será que ela é engraçada igual o marido dela? Como é que será que é essa mulher? Nunca vi falar dessa mulher. De repente surge essa mulher do nada e falando que vai vir pregar. Mas infelizmente, talvez ela não conseguiu estar aqui. Mas você está. E eu tenho certeza, eu estava vendo aquelas mulheres intercessoras, enfermeiras como foram chamadas. Eu tenho certeza que essas mulheres já estavam orando por vocês. Eu tenho certeza que essas mulheres já estavam orando, intercedendo, clamando ao Senhor por vocês. E eu tenho certeza que os céus estavam abertos para ouvir o clamor dessas mulheres. E o céu já havia preparado um grande banquete. Mas você está aqui para provar desse banquete. Então glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque você é mais do que vitoriosa. Você é mais do que vencedora. Você quebrou barreiras, você venceu coisas assim que eu nem posso imaginar. Mas você venceu o cansaço, você venceu o esgotamento, você venceu o trânsito, você venceu a chuva, você venceu uma palavra contrária, você venceu, enfim, tantas coisas. E você está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero te dizer que, pensando em mulheres vitoriosas, a Bíblia fala de tantas mulheres vitoriosas. De tantas mulheres que com suas vidas, com suas atitudes nos inspiraram, nos inspiram até hoje. E passaram anos e anos e anos e a história dessas mulheres nos inspiram até hoje. E eu estava pensando, o dia que nós morrermos, o dia que nós não estivermos mais aqui, o que vão falar de nós? Como vamos ser lembradas? Essas mulheres, elas são lembradas por suas atitudes. Algumas erraram, sim, mas a maioria delas venceram pelo poder do nome de Jesus. E eu quero te dizer que não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, Deus é contigo. Eu quero te dizer que na palavra de Deus diz, eis que a minha mão não está encolhida, nem os meus ouvidos agravados, que eu não posso ouvir. Mas vocês é que fazem separação, somos nós. O Senhor, Ele está de prontidão, Ele está perto para quem o invoca. Pedi, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebei. Então você está aqui nessa noite, você já venceu essa primeira etapa. E agora, vamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Então eu pensei em várias mulheres. Eu pensei em Sara, a que foi a matriarca, a que não acreditou, a que riu quando o anjo falou que ela iria engravidar, porque ela estava já com o seu olhar cansado. Eu imagino que quantas vezes aquela mulher, todo mês aquela mulher ficava vigiando e sua regra vinha. Quantas decepções aquela mulher passou. Até o dia que ela não aguentava mais. E ela ouviu atrás da porta. E o anjo falando, prometendo a Abraão que ia dar um filho. E aquela mulher riu. Mas ela foi vitoriosa. Assim como muitas das vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, o Senhor está falando que vai me dar. Quanto tempo isso está passando? E a gente às vezes desanima. Eu penso também em Ana. Quantas decepções Ana passou. Quantas tristezas, quantas amarguras. A ponto de seu marido falar, Ana, não sou eu melhor que 10 filhos? Vamos ficar até quieta, né, para responder, né? Não vamos nem dar resposta a uma questão dessa. Mas aquela mulher, ela teve um dia que ela se cansou. E ela passou a olhar por um outro ângulo, que talvez ela não olhasse. E ela mudou a história da vida dela, quando ela reconheceu quem era o grande na vida dela. Quando ela começou a querer abrir mão dela mesma, e entregou o seu filho, em nome do Senhor. Ana não sabia que ia ter mais filhos, mas ela entregou, ela ofertou aquilo que ela tinha.
a fé dela. Então, eu parei e pensei, eu falei assim, ainda não é Ana. Aí eu pensei em Joquebede, a mãe de Moisés, que teve que abrir mão do seu próprio filho, devido às circunstâncias. E eu quero dizer algo aqui para você. Eu não sei se você foi criada por sua mãe, ou se você teve que ter sido abandonada por ela. Eu só quero te dizer uma coisa. Aquela mulher teve um motivo. E a sua mãe também teve um motivo. Então pare de julgar. Preste atenção. Pense que alguém cuidou de você enquanto a sua mãe não poderia ter cuidado. Pense que o Senhor te recolheu, ainda que o seu pai e sua mãe não estivessem ali. Mas meu coração ainda não parou nessas mulheres. E aí eu comecei a pensar, será Maria? Será que é Maria? A mãe de Deus, aquela jovem que estava ali pronta para servir o Senhor, que não olhou as dificuldades, não pensou que poderia ser apedrejada. O anjo chegou para ela, falou, e ela falou, estou dentro. Será que você está dentro quando Deus fala alguma coisa? Olha só, tem esse culto, tem tantas atividades. Será que você, se o anjo falar com você, vai lá, e você, estou dentro, e vai? Mas ainda não era ela. E pensando melhor, uma mulher desceu muito ao meu coração. Meu coração ardeu quando eu parei para pensar na vida dessa mulher. E essa mulher, ela me ensina 3 coisas valiosíssimas. E hoje eu vivo isso intensamente na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas 1, versículo 6. Amém, queridas? Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz. Em Lucas 1, versículo 6, nos diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pai querido, Deus bendito, eu quero também, Senhor, elevar a minha voz a Ti. Eu sei que a Tua amada, a Tua ungida já orou, as Tuas servas já impuseram as mãos e me abençoaram, mas eu não poderia deixar de falar. Eu não poderia deixar de clamar também nesta noite, orar, interceder pela minha vida, para que eu venha, Senhor, diminuir e que Tu venha crescer aqui neste lugar. Que vidas possam ser impactadas com tudo aquilo que eu vou falar a respeito dessa mulher e falar um pouquinho da minha vida também. Porque Tu és o Deus de ontem, hoje e será sempre eternamente. Hoje não temos mais histórias para deixar registradas, como a Bíblia, mas nós podemos falar dos grandes feitos que o Senhor tem feito por nós. E eu te louvo, ó Deus, e eu te peço, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, arranca os tampões dos ouvidos, que essa seja uma palavra que vá direto ao coração das Tuas ungidas, e que haja mudança, haja libertação, haja cura, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa palavra, que fala de uma mulher que vivia numa cidade, ela vivia num bairro, ela era mulher de Zacarias, ela era uma mulher de uma família sacerdotal,
E era uma mulher que eu creio que vivia na casa do Senhor, adorava e servia ao Senhor. Porém, essa mulher, ela não tinha filhos. E naquela época, mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher improdutiva, uma mulher estéril. Ela não tinha valor, porque mulher naquela época já não tinha muito valor mesmo. E mais se agravava quando ela era improdutiva. Ela poderia correr o risco de ser devolvida. Mas aqui, olha o que Deus fala a respeito dessa mulher. Ele fala que essa mulher, ela era justa e irrepreensível aos olhos do Senhor. Gente, você tem noção do que é isso? Num lugar onde mulher não era valorizada, Deus olhar para o casal e falar assim, e ambos eram justos na minha presença. Eles eram justos. E eu fico olhando e analisando o quanto aquela mulher, ela era especial. Porque aquilo ali, ela não deixou que o coração dela azedasse. Aquela mulher, ela estava firme ali na presença do Senhor. E ali fala que ela era já de idade. O marido dela vivia no templo. O marido dela era um sacerdote. E com anos de idade, sem obter a vitória dela, o Senhor podia dizer isso a respeito dela. Não era uma mulher que tinha aceitado Jesus ontem, que tinha servido ao Senhor ontem. Não, ela tinha anos que servia ao Senhor. Anos. E aquela mulher era considerada justa perante o Senhor. Ela e o seu marido. E me faz lembrar de uma época na minha vida que eu vivi, que por muito menos, raiz de amargura entrou no meu coração. Sabe por que você não me via? Porque eu tinha uma raiz de amargura dentro de mim, tão intensa, que não me fazia sair de casa. Eu vivia dentro da minha casa, aprisionada. E eu lembro que, ai de mim, se algum momento daquele o Senhor fosse parar para analisar a minha vida. Eu me lembro que o meu marido, ele saía para as pregações. E ele olhava para mim e falava assim, vamos comigo? E eu não ia. Sabe por quê? Porque eu tinha uma baixa estima tão baixa, que eu não conseguia. Eu me achava indigna de estar no meio de pessoas. Eu me achava um nada. E sabe o que eu fiz? Por muito tempo, eu estava no sofá, na frente de televisão, comendo compulsivamente. E se eu tivesse gasto o meu tempo em adorar o Senhor, em ler a palavra de Deus, sabe o que eu ia ler? Sabe o que eu ia encontrar na palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Eu iria olhar e iria falar, eu iria ler e iria olhar, eu iria ler e iria ver. Criamos o homem em nossa imagem e semelhança. Sabe quem nós somos? Imagem e semelhança do Senhor. Nós temos valor. Muitas das vezes nós não enxergamos o valor que nós temos, mas nós temos valor. E sabe o que mais me machuca, mais me maltrata? Hoje nem tanto, porque eu acho tão interessante o que Deus faz na nossa vida. Ele me dá a oportunidade de a cada dia falar um pouquinho da minha história. E nisso Ele vai me limpando, Ele vai me purificando. E eu vou deixando aquelas coisas velhas para trás. E eis que tudo vai se fazendo novo na minha vida. E eu me lembro que eu fiquei tão amargurada, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que a minha mãe, ela tomou soda cáustica quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade. E ela não faleceu quando ela fez isso. Levou um tempo. Mas só que aquela soda cáustica, ela corroeu o esôfago dela. E o esôfago dela, a parede do esôfago dela estreitou de uma tal forma que ela não podia mais se alimentar.
E ali passou um longo processo naquela vida dela, e eu orando, mas eu era muito jovem, eu não entendia o porquê que ela tinha feito isso. Não dava para entender. Mas sabe o que é isso, queridos? Isso é falta de convivência com a palavra. É falta de a sua mente estar blindada. Porque mente vazia, ela é a oficina do diabo. E quando a tua mente está vazia, ele começa a olhar para você e falar: você não presta, você não serve para nada, a sua vida não vai dar em nada, você não é ninguém, você não tem valor. E ele começa a falar aquilo, e você passa a acreditar naquilo. E por isso que tem muitas pessoas hoje em dia querendo morrer. E com ela não foi diferente. E ela chegou a esse ponto que ela cometeu isso na vida dela. E o que acontece? Eu não tive muita oportunidade, eu era muito jovem, e aquilo ali levou algum tempo. Mas nós somos de uma família evangélica. Eu nasci de berço evangélico. Como eu gosto às vezes de brincar, eu falo, eu tenho pedigree. E eu olhando para ela, a gente orava e clamava ao Senhor para curar. E o engraçado que ela falava assim: olha, eu não vou me alimentar por sonda, porque ela teve que colocar uma sonda. E ela falava: eu não vou me alimentar por sonda, porque Deus não me fez assim. Oh, meu Deus! Olha como é que o inimigo, ele cega a tua mente. Realmente, Deus não te fez assim, mas não foi você que fez isso com você mesmo. Você sabe por quê? Porque tudo que você plantar, isso você vai semear lá na frente. Então cuidado com o que você anda plantando hoje, porque lá na frente Deus vai te perdoar. Você acha o quê? Que Deus não ia perdoar ela? Ela ia chegar: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, como eu ouvi muitas vezes. Mas uma coisa é certa: o dia da colheita chega. Pode até levar um tempo, mas o dia da colheita vai chegar. Então cuidado com o que você anda colhendo, com o que você anda plantando, porque o dia da colheita certamente chegará. Então, ela passou aquele período, e eu passei muito tempo em hospitais com ela, para que ela se recuperasse, e ao longo do tempo, para encurtar a história, ela não conseguiu se recuperar. Numa última cirurgia que ela fez para tentar corrigir o esôfago dela, ela veio a falecer. E eu tinha orado muito, muito. E quando ela veio a falecer, faltava uma semana para me completar 18 anos, 17 anos, e ali eu fiquei muito abalada. E eu falei: Senhor, por que isso aconteceu? Por que comigo? E tantas pessoas hoje em dia não conseguem seguir à frente, porque fica perguntando o porquê. Querido, você enxerga o hoje, Deus está vendo lá na frente. O porquê ela partiu, cabe ao Senhor. Mas eu vou contar algo aqui para vocês. É triste contar isso, mas sabe uma das coisas que eu lembro sempre ela falando? O dia que eu me recuperar, eu vou viver tudo que eu não vivi na minha vida. Eu vou sair, eu vou para barzinho, eu vou para praia, eu vou viver tudo que eu não vivi, eu vou viver. Talvez seja a minha resposta, né? Por que ela não está aqui hoje? Mas sabe o que me encanta? É que Deus, Ele ama tanto a gente, Ele ama tanto a gente, que Ele nos dá a oportunidade. E sabe o que eu vivi com aquela mulher? Uma grande mulher que me ensinou muitas coisas, muitas. Tenho dores porque eu não pude estar com ela. Ela poderia estar vivendo o melhor de Deus hoje. Ela poderia estar aqui ao meu lado, ela poderia estar me acompanhando aqui, olhando o que Deus está fazendo na minha vida. Mas ela não está. Mas sabe uma coisa que eu tive a oportunidade? É triste de falar isso. Mas enquanto ela estava no leito de morte, se preparando para a cirurgia, ela virou para mim e ela falou: quero que você deite aqui comigo. E eu falei: eu não posso deitar aí com você, porque você está se preparando para uma cirurgia. E ela falou: eu quero que você se deite aqui comigo. E eu me deitei com ela. E a noite inteira, eu ouvi aquela mulher chorar e clamar ao Senhor. E uma das coisas que me marcou muito na minha vida foi que ela falou assim: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Eu fui fraca demais, me perdoa. Eu não sei se eu vou ter uma oportunidade
de ver os meus filhos crescer, de ver minha filha casar, de ver o meu filho. Mas eu só te peço uma coisa: não olhe para o meu erro, não olhe para a minha dificuldade. Tem piedade de mim. Guarda os meus filhos. Livra os pés dos meus filhos de serem presos. Dê um futuro abençoado. E eu ouvi aquela mulher falar. E eu chorei muito aquela noite. Ela não viu que eu estava ali. Ela pensou que eu estava simplesmente dormindo. E eu vi ela acariciando o meu cabelo e profetizando vitória sobre a minha vida. E ela partiu. Então eu quero dizer para você, se você está numa situação que tem alguém que você perdeu e você não consegue deixar, você não consegue liberar, para e pensa que era momento. Porque nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo que está na sua cabeça, o Senhor não sabe quantos tem. O Senhor sabe de todas as coisas. Se perguntar quantos fios na cabeça dela, Ele sabe. Ele sabe até mesmo antes da gente falar o que a gente vai pedir. Ele conhece tudo. Então, queridos, bola para frente. Segue a tua vida, porque Deus tem muita coisa para fazer. E eu fui. E na época eu lembro que eu estava muito abalada. Porque eu imagino assim, gente, uma pessoa para fazer isso, ela não deve estar bem. O casamento é bom? Não deve estar bom. Porque o que leva uma pessoa a fazer isso? Mas eu, devido à idade, eu não sei de precisar se eu fiquei traumatizada com aquilo. Eu só sei de uma coisa, eu botei na minha cabeça que eu não queria casar. Eu ia trabalhar, eu ia ser uma mulher bem-sucedida, eu ia ser uma mulher para frente, eu ia ser uma mulher cinematográfica. E ali o que aconteceu? A minha avó, que já faleceu também, ela falou assim, minha filha, eu vou orar muito para Deus te dar um marido. Eu falei, avó, não quero, eu quero viver minha vida, eu não quero. E ali minha avó foi falando, e o que acontece? Um belo dia, eu passando naquela cidade maravilhosa que se chama Xerém. Vocês conhecem Xerém, gente? Gente, pensa num lugar cinematográfico, é Xerém. É lindo demais, gente, Xerém. É abençoado demais. E eu passando por ali, quem eu vejo? Passando, do nada. Quem? Claudinho. Na época, eu nem sonhava para ser pastor Cláudio, não. Era Claudinho. E eu olhei para aquele homem, eu falei assim, meu Deus, você sabe que esse garoto aí, eu até me arriscaria. Sério. Aquilo começou a gerar algo dentro do meu coração. Eu falei assim, vou fazer uma visita à minha avó. Tem muito tempo que eu não vejo minha avó. Cheguei lá, avó, e aí? A senhora está orando? Tô, minha filha. Eu falei, está resolvido o problema. Tem um rapaz que eu bati o olho, gostei, é aquele que eu quero. Ela, não, mas não é assim. Nós vamos orar para saber se é da vontade de Deus. Eu falei, aí, tá vendo? Por isso que eu não queria. Porque agora que eu quero, já tem que orar para saber se é da vontade de Deus. Porque eu já tinha levado uma pancada da mãe. Porque tinha orado, Deus tinha falado não. Porque tem hora que Ele fala não. Mas o não é para o nosso bem. E aí foi. E eu falei com ela, ela falou assim, não, mas não é assim. E ali gerou um alvoroço na família que vocês não têm noção. Sabe por quê? Porque Claudinho não era Cláudio Duarte agora. Qual é a mãe, a avó, a família que não ia querer Cláudio Duarte? Qual é? Sabe quem ele era? Ninguém. Sabe quem ele era? Nada. Sabe qual era a perspectiva de vida dele? Zero. Um garoto que foi dado de família em família, não teve um lar, o pai dele casou 8 vezes, um menino que era usuário de droga, desempregado, que futuro teria? Ah, gente, mas quando Deus está no negócio, Ele arranca as escamas dos seus olhos e você passa a ter visão de águia, que foi o que eu tive, visão de águia. Eu olhei além do que as pessoas estavam olhando. E sabe o que eu fiz? Mesmo desviada, eu falei assim, já sei, eu vou fazer um propósito. Jejum e oração, 7 dias. Sabe por quê? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e ele jamais se desviará dele. Olha a mãe louca que eu tive.
olha a mãe que não pensou, olha a mãe que caiu, olha a mãe que fez tudo errado. Mas ela me ensinou a andar no caminho correto. E eu me lembrei dele, e eu não me desviei dele. Mesmo fraca, eu orei. Então você aqui que é mãe, que você olha para o teu filho e fala assim, isso aí não tem mais jeito. Isso aí só Jesus dá jeito. Porque deu jeito em mim, deu jeito no meu irmão. Jesus dá jeito. Então, para acelerar o processo. Aí o que acontece? Depois de 7 dias cravado, no último dia da campanha, estou lá naquela praça linda, maravilhosa. Quem aparece? Claudinho. E estamos juntos até hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Aí eu te pergunto, como é que foi minha vida? Gente, pensa num cara show de bola. Pensa. O cara me amava, o cara me respeitava, o cara me valorizava. Por quê? Olha a oração que eu fiz. Senhor, se for para mim ser bênção na vida dele e ele ser bênção na minha vida, o Senhor une. Se não for, passa batido. E o cara, ele me amava, ele me valorizava. E ali eu voltei para Jesus, quando eu casei com ele. Eu tinha 19 anos quando eu casei com ele. Eu voltei para Jesus, ele aceitou Jesus. Sabe o que é a pessoa aceitar Jesus e a vida dela começar a andar? Foi o que aconteceu com ele. Ele largou tudo. E Deus começou, assim que a gente casou, Deus deu um emprego para ele. E a nossa vida começou a prosperar. E logo em seguida Deus me deu o primeiro filho. E eu falei, Senhor, eu quero tanto menino. E se eu tiver um menino, vai se chamar Caio. Caio significa feliz, porque eu sou feliz. E as coisas estão acontecendo. E foi. E sabe o que aconteceu? Cadê aquela felicidade? Começou a gerar algo dentro de mim. E por que a minha mãe não está aqui? E por que isso? E por que aquilo? Eu passei a dar valores a coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes. E aquele homem me amando, aquele homem me respeitando, aquele homem fazendo de tudo para que eu fosse feliz. E um filho saudável, um filho bonito, e tudo acontecendo. E eu ingrata. E eu não vejo essa mulher. Essa mulher, olha, ela é casada, ela é estéril, essa mulher passa tempos e tempos, e essa mulher não consegue engravidar. E essa mulher não tem uma amargura. Eu vou lá, caso com quem eu queria, eu tenho um filho do jeito que eu queria, pedi um menino, veio um menino bonito, menino saudável. E aquela ingratidão, aquela raiz de amargura brotando dentro de mim. E eu paro e olho e falo assim, começo a olhar a palavra de Deus, em Hebreus 12:15 diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Queridas, a graça de Deus é para todos. Muitas das vezes nós é que nos privamos da graça do Senhor. E a nossa raiz de amargura, sabe o que acontece? Ela vai criando ramos e vai tocando em pessoas. Mas vamos lá. Uma das coisas que mais me encanta também em Isabel é que essa mulher, Zacarias tem um encontro com um anjo ali na hora que ele vai queimar o incenso. E o anjo fala para Zacarias, Zacarias, a oração da tua mulher foi ouvida, e eu vou dar um filho a vocês. E Zacarias olha e vai conversar com o anjo, ele não crê, porque são muitos anos, talvez do jeito que você esteja agora, talvez você esteja pedindo coisas ao Senhor há tanto tempo, que você nem crê mais que você pode conseguir. E ali o anjo falou assim, olha, por causa disso você vai ficar mudo. E eu imagino aquela mulher, passando aquela situação de esterilidade. Quantas vergonhas aquela mulher já não deve ter passado no meio ali. Quantas amigas engravidando, quantas amigas
tendo a sua bênção, a sua vitória, e ela olhando para aquilo. Além de não se amargurar, olha o que essa mulher vai me ensinar. Essa mulher me ensina a ser silenciosa. Porque a primeira coisa que cada uma poderia fazer, eu acho que eu, pelo menos, eu estou para engravidar há anos e anos e anos. A vergonha da esterilidade, de ser infrutífera, estava sobre a minha vida. Qual seria a primeira coisa que você faria? Espalhar para todo mundo. Mas olha aqui. Em Lucas 1, versículo 24, diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa mulher, ela podia ter falado para todos, mas ela por 5 meses, ela segurou. Porque eu imagino que uma barriga de 5 meses não tem como não ser notada. E aí chegou o ponto que o povo descobriu, mas não pela boca dela. Porque ela viu e ela falou. Ela entendeu que o seu marido estava passando por um processo. E ela foi unida ao seu marido. Ela poderia ter celebrado, ter cantado, ter dançado, ter salmodiado na presença do Senhor, mas não, ela optou por estar ali ao lado do seu marido, em silêncio, aguardando o momento certo. Ah, queridas, e quanto tempo a gente às vezes não fica em silêncio? Quantas coisas Deus quer fazer através da sua vida pelo silêncio? Eu me lembro também de uma época que... pensa numa mulher desafiadora. Pensa numa mulher que era um turbilhão de emoção. Pensa numa mulher esquisita. Era eu. Você já deve ter ouvido falar nos DVDs do Cláudio, quando ele fala assim, que liga para os filhos e falava assim: como é que está a mamãe? Pai, não aparece aqui não, porque mamãe está que só Jesus. Já, né? Eu estou vendo algumas sorrindo aqui. Pois é. Pensa numa mulher que só causava problema, só causava discórdia através da língua. Era eu. Eu não conseguia ficar calada. As pessoas, os filhos chegavam para mim e falavam comigo. E eu só falava: o que é? O que foi? Tudo na base do grito. Tudo ferroando as pessoas. Por quê? Porque a raiz de amargura estava dentro de mim. E as pessoas querendo carinho. Sabe por quê, mulher? Eu estava vendo aqui, falando. Você talvez não tenha noção do quanto você é vitoriosa. Você não tem noção do quanto a sua vida, a sua casa, a sua família pode ser transformada através de um simples gesto seu. Sabe por quê? Porque quem dita o humor da casa é a mulher. Se a mulher está mal, minha filha, todo mundo está mal. Se a mulher está bem, todos se achegam até ela. Todo mundo quer beijar, todo mundo... A harmonia. Então depende de você, está na sua mão. Eu não entendia isso. Então por várias vezes, eu era uma mulher que as pessoas sentiam a necessidade de estar afastada de mim. E sabe quando isso caiu na minha realidade? Porque, olha como é que o ser humano é engraçado. Primeiro, eu cheguei e falei: eu quero um menino. Deus me deu um menino. Depois eu engravidei de novo, sem querer, e eu já fiquei irada, porque eu não queria ter engravidado. Mas eu falei: bom, então já que engravidei, então o Senhor me deu uma menina agora eu quero uma menina. Olha bem. Aí Deus foi lá e me deu outro menino. Aí já fiquei irada. Aí quando eu olhava para os meus meninos, eu falava assim: meu Deus, tem gente que parece que veio para sofrer. Se eu acreditasse em vida após a morte, eu diria que eu cuspi na cruz. Quando Cristo estava passando assim, com a cruz,
Eu cheguei, eu mirei bem no rosto dele e cuspi na cara dele. É sério, sabe por quê? Porque eu falava assim, gente, eu vou ter 2 noras. Você sabe o que é ter 2 noras? 2 noras é castigo para dar com pau em qualquer um. Nenhuma mulher na vida merece ter 2 noras. Era isso que eu pensava. Então, aquilo foi gerando dentro de mim, até o dia que chegou, que o garoto chegou e falou assim, mãe, eu estou namorando, quero apresentar minha namorada. Eu falei, meu Deus, minha luta vai começar agora. E Deus foi tão tremendo na minha vida. Ele foi tão tremendo que Ele me deu uma nora, Ele me deu uma filha. E eu olhava, eu falava assim, Senhor, eu não mereço tanto. Sabe aquela menina linda, educada, generosa, temente a Deus, tudo, assim, aquele pacote completo. E eu fiquei assim, Senhor, eu não mereço isso. Mas teve um dia que eu estava chegando e eu peguei ela falando no telefone assim, olha, toma cuidado, porque a tua mãe está o cão e figura de gente aqui. Ela não deu um sorriso, isso ela já estava casada, tá, gente? Ela não deu um sorriso, então fica todo mundo em estado de alerta. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, desgramada. Eu acreditei em você, eu abri o meu coração, você passou a fazer parte do seio do meu lar. Gente, eu me senti traída. Eu me senti amargurada naquele momento. Mas quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, a única mulher da família não está do meu lado, está do lado dos homens, é porque eu tenho que rever meus conceitos. Aí eu comecei a pensar no tom de voz, eu comecei a pensar como eu falava, eu comecei a pensar nas coisas que eu fazia, e ali Deus começou a tratar comigo, Deus começou a mover, Deus começou a fazer algo na minha vida. E sabe o que acontece? Agora as pessoas não conseguem ficar muito longe de mim. Todo o tempo que nós estamos em casa, eles querem se reunir lá em casa. Quando a gente vai sair, eles falam, não, liga para a Mary. Mãe, você pode? Não, filho, hoje eu não posso. Então ninguém vai sair. Você vai estar em casa? A gente vai para aí. Olha o que Deus faz. E por uma simples atitude, doeu na hora, doeu, gente, demais da conta. Doeu. Mas uma simples atitude. E tem algo aqui que eu quero deixar para vocês também. Em Provérbios 11:12 diz que aquele que despreza seu próximo, lhe falta sabedoria. Mas o homem de entendimento se cala. Então, querida, se cala. Se é calar que está precisando, se cala, preste atenção. Eu vou dar mais uma corrida aqui. E a última coisa que essa mulher, ela me chama muita atenção, é sobre a maturidade. Olha como é que essa mulher foi madura. Talvez essa mulher pudesse olhar e falar assim, bonito, hein, Senhor? Bonito. Para mim, o Senhor dá quem vai preparar o caminho. Mas para ela, o Senhor dá o Salvador. Quantas mulheres hoje em dia deixam de viver coisas tremendas na sua vida, porque ela está olhando a sua vizinha. Mas para ela o carro é melhor. Mas para ela o Senhor dá um timbre de voz melhor. Mas para ela o marido dela é assim, o filho dela é assado. Queridas, deixa eu falar para você. Para de querer viver aquilo que os outros estão vivendo. E viva o que Deus tem para você. O dia que eu parei de olhar o que os outros estavam vivendo, eu estou aqui, ó. Eu saí da prisão para o altar do Senhor, para estar falando para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem transformado a minha vida a cada dia. Por onde eu tenho passado, Deus tem feito coisas milagrosas. Sabe por quê? Porque eu reconheci. E essa mulher, ela soube reconhecer. E quando Maria vai visitá-la, ela fala, quem sou eu para receber a mulher do Deus Altíssimo? Do Filho do Deus Altíssimo.
Queridas, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas tremendas para você. Deus não fez você sair do seu lar em vão. Você precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Hoje Deus está dando 3 chaves aqui na sua mão hoje. A chave da amargura. Se liberta de qualquer amargura que possa estar te prendendo. Larga, porque raiz de amargura só vai te levar para a perdição. Só vai fazer você perder tempo que você não tem para perder. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já não estamos mais. Não perca seu tempo com coisas pequenas. Valorize as coisas pequenas que você tem. Às vezes você não tem aquele marido, aquela Brastemp, mas você tem um marido que te ama. Às vezes você não tem um marido que te leva flores todo dia. Às vezes não tem um marido que às vezes te fala eu te amo, mas ele te ama. É você que não sabe. E você não sabe o poder que você tem. Vai beijando esse homem, vai beijando, até o sapo virar um príncipe. E coisas grandes vão acontecer na sua vida. Está nas tuas mãos. O poder está nas tuas mãos. Olha, a minha vida já era boa. Mas quando eu entendi isso, a minha vida está melhor ainda. Hoje, o Cláudio anda perto de mim, ele fala, o que você precisa, o que você quer? Eu já tinha tudo. Sabe o que é uma pessoa que tinha tudo, mas não conseguia enxergar? E hoje eu estou vivendo além, porque eu me libertei daquelas amarguras. Outra coisa, silêncio. Cala a tua boca. Para observar quem está à tua volta, o que eles estão precisando. É de uma palavra de carinho, é de uma palavra de conforto. Para de ficar falando maldição, para de ficar falando besteira, para de ficar falando coisas que não são para ser faladas. Respeita quem está do teu lado. Cala a tua boca, que grandes coisas você vai viver. Para de ficar contando para sua amiga as tuas intimidades. Essa mulher, ela podia ter tirado a vergonha de cima dela, mas não. Ela ficou em silêncio, deixou que tudo fosse cumprido na vida dela. Talvez você está perdendo muita coisa porque você não está deixando se cumprir. Você está falando antes do tempo. E outra, seja madura para viver aquilo que Deus separou para você. Eu por anos, eu fiquei batendo cabeça, costurando. É um dom, Deus me deu. Glória a Deus por isso. Abençoei muitas vidas. Tenho prazer. Mas hoje, eu estou aqui para costurar vestes espirituais. Você precisa mudar. Você precisa olhar para a tua vida. Você precisa dar um novo rumo para a tua vida. Porque Deus tem coisas grandes para você. Queridas, eu sei que eu passei 1 minuto e um pouquinho ali, mas eu não posso ir para Xerém sem te convidar, se a Raquel permitir, sem te convidar a vir aqui à frente. Se você tem algo que te incomoda nessas 3 áreas aqui que eu te falei, não fica olhando para a irmã que está do lado não, o que ela vai pensar não. Vem aqui, porque quem deseja o favor do rei toca na ponta do altar. Aquele que confessa alcança misericórdia. E quando você vem aqui à frente, você não está mostrando fraqueza não. Você está confessando, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não sou ninguém, Senhor. Eu senti, eu não vou conseguir. Mas hoje Deus está separando uma noite de vitória. 3 áreas que precisa ser trabalhada na vida de toda mulher, eu creio. Amargura, silêncio e maturidade. Venha, querida, venha que eu vou estar orando por você. Não saia daqui sem receber essa oração, sem receber a chave da tua vitória. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor está aqui e Ele quer fazer coisas grandes por você. Faça valer a pena você ter saído de casa, você ter enfrentado chuva, você ter enfrentado esse trânsito.
Faça valer a pena. Não volte para casa sem a tua chave, a chave do teu cativeiro. Não volte. Pai querido, Deus bendito, eis aí mulheres, Senhor, vitoriosas. Mulheres vitoriosas que precisam de chaves. Pai, chaves na área da amargura. Eu não sei o que essas mulheres passaram. Eu não sei o que elas passam. Mas eu sei de uma coisa, Pai. Hoje, pelo poder do nome de Jesus, toda a amargura vai sair dela em nome de Jesus. Porque nós estamos profetizando chave para esse cativeiro. O cativeiro da amargura não existirá mais. A amargura não vai prender mais essas mulheres. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo chave na área do silêncio. Quantas mulheres têm deixado de viver coisas grandes na tua presença, coisas grandes nos seus lares, porque simplesmente não consegue calar sua boca quando precisa calar. E hoje eu quero profetizar chave na área desse cativeiro, que serão mulheres sábias, mulheres que vão edificar o seu lar, que vão converter que vão através do seu silêncio, os seus maridos vão ser convertidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero profetizar também a chave da maturidade sobre a vida dessas mulheres. Pai, que saiam daqui mulheres maduras, mulheres que vão saber encarar que nem tudo é para elas viverem, Pai. Nem tudo aquilo que elas querem viver não é para elas viverem, ou não é tempo ainda delas viverem. Mas eu quero profetizar maturidade sobre a vida delas. Pai, entrega, Senhor. Entrega, Pai, pelo poder do Espírito Santo, a chave na mão delas e dá autoridade do Teu Espírito, para que elas um dia venham fazer como eu fiz, abrir a chave do cativeiro e ser livre para libertar outras mulheres. Pai, em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a vida dessas mulheres. E eu creio que a próxima vez que eu puder me encontrar, que eu tiver oportunidade de me encontrar, seja com a pastora Raquel, seja com alguma dessas mulheres, ela vai falar ainda comigo: naquele dia o Senhor me libertou. E hoje eu sou liberta para libertar outras mulheres. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Volte, querida, volte para o seu lugar, crendo que a vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Deus separou esse dia para você, e você é mais do que vencedora.